nação, beleza? Saudação rubro-negra, Rafa Rene aqui. E hoje viemos com um vídeo inédito da bancada do Bate Pronto com direitos autorais da Jovem Pan. E com isso, rapaziada, vamos que a bancada tem a dizer sobre a partida de ontem contra o Fortaleza lá no Castelão, que perdemos de 3-2. Tá de sacanagem, estamos 4 partidas sem ganhar no Brasileirão, em véspera de Copa de Brasil. Aí é foda. E o Corinthians tá vindo melhorando. Não é um time bom, mas tá nos finalistas, né? Não é igual o Flamengo, mas é foda. Vamos pro react e no final nós dá aquele papo reto. Fortaleza teve 14 finalizações contra 3 do Flamengo. Mauro César Pereira, uma atuação ruim do Flamengo. Na sua opinião, é uma pergunta. Eu achei uma atuação ruim do Flamengo. Acho, inclusive, eu temo pelo seguinte: jogadores que estavam em boa fase, talvez podendo entrar numa má fase. O fato do Flamengo ter aberto ou na fase normal. O fato do Flamengo ter aberto mão do brasileiro. A minha grande questão é essa: pode prejudicar a confiança de alguns jogadores? Porque o Flamengo vinha de uma sequência de 19 jogos sem perder, era o time do momento. Hoje são 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Você acha que isso pode interferir? Porque o Flamengo já deixou claro, abandonou o brasileiro. Mas pode interferir no psicológico para as finais das Copas? Suponha, vou dar exemplo, como você mesmo disse, talvez voltaram à sua fase normal. Rodinei estava voando. Hoje vem sendo muito criticado. Voando. Mas ele estava bem. Tá. Hoje vem sendo muito criticado até pela forma física, que foi muito questionada pela torcida ontem. Léo Pereira. Acho que é o uniforme branco que dá uma sensação de que o cara tá um pouco mais... É sério. Léo Pereira. Dizem que preto emagrece, né? Então, branco, de repente, né? Nós só anda de preto. Roupa preta emagrece. Olha aí, o Vamp só anda de preto. O Flamengo jogou de branco ontem. Quando bota a camisa branca, eu tô de Mas aí, o próprio Léo Pereira, que ontem falhou, tem esse risco, Mauro? Ele falhou nos 3 gols, Léo Pereira. Tem esse risco de largando... regularidade. Tem esse risco de largando o brasileiro piorar o psicológico e a fase de alguns jogadores para as finais das Copas? Eu acho o seguinte, assim, pra mim tá bem claro que eles largaram o campeonato geral mesmo. Você não vê mobilização pro jogo, que deve ter um jogo. O Palmeiras mobilizado para ganhar o campeonato. O Flamengo foi pro jogo de ontem. Não tô justificando, não. Isso é uma crítica, por favor, tá? É totalmente desmobilizado. Ah, mas estava desfalcado. Tinha 8 titulares. Claro que os desfalques eram pesados. Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Pedro. Então você pode alegar que esses desfalques eles comprometem a criação e o poder ofensivo da equipe. Ok. Mas a defesa era a defesa titular. 2 homens de meio campo estavam presentes, o João Gomes e o Thiago Maia. Então do meio para trás o time estava inteiro. Tomou 3 gols, sofreu muitos arremates, o Dorival mexeu mal no time. O Felipe Luiz saiu no intervalo porque não se sentiu muito bem, entrou o Ayrton Lucas, que também tem jogado sempre, quer dizer, não é nenhum grande problema. Agora, foi um desastre absoluto. Assim, existem algumas situações, eu sempre falo isso e muita gente não consegue entender, então a gente vai ter que repetir. Essa onda do Rodinei, de seleção, meme, isso é um perigo. Se ninguém no Flamengo tomar uma medida de colocar as coisas às claras, deixar claro para o rapaz que ele é um jogador extremamente limitado, que ele não tem nível para jogar sequer no Flamengo como titular, e que ele pode estar vivendo um momento até por falta de concorrência, porque o Mateuzinho entra e consegue ser tão ruim, ou pior, como ontem, entrou muito mal, e o Varela, da seleção do Uruguai, praticamente não jogou e não pode atuar na Copa do Brasil porque não está inscrito. Ele foi titular na seleção. Jogou o partido inteiro, inclusive agora com o Canadá. E é um perfil mais lateral, que marca, que preenche ali o espaço, que eu acho que é o que o Flamengo precisa, muito mais do que um jogador que se lança ao ataque o tempo todo, que até dá algumas opções ofensivas. Mas vem cá, quantas assistências o Rodinei dá por jogo? Ele é o Alexander Arnold, que é o campeão de passe para gol lá, junto com o Roberts, os laterais do nível. Não é. Ele dá um passo ao outro, participa de uma jogada ou outra. Mas parece que o Rodinei, as pessoas falam, quando vê esse meme aí, que cada jogo ele coloca 3, 4 vezes o companheiro em condições de marcar. Isso não acontece, gente. Mas ele estava bem, mal. Nos últimos 11 jogos. Bem pro padrão dele, que é baixíssimo. Não é do nível do Flamengo com esse investimento todo, gente. Bem para outras equipes. E defensivamente é um desastre. O São Paulo explorou aquele lado, não conseguiu aproveitar mais, criou jogadas. Agora no jogo do Fluminense foi por ali que saiu o jogador do primeiro gol. E ontem, o primeiro gol é um erro de passe dele no ataque, que começa a jogada que vai toda pelo setor dele. Aí o Davi Luiz erra, o João Gomes erra, o Léo Pereira é driblado facilmente pelo Pedro Rocha, tem uma série de... é o efeito dominó. Mas começa no setor dele. A falha do Santos no gol do Fluminense, do primeiro gol do Fluminense no Fla-Flu, começa no setor dele. As jogadas mais perigosas do São Paulo
como, por exemplo, aquelas finalizações do Patrick, né, no jogo do Morumbi, que o Flamengo acabou vencendo por 3-1, e as defesas do Santos, são pelo setor dele. Tudo é por ali. Aí entra o Wellington no segundo tempo. Você acha que o Felipão lá e o Turra vão colocar o Atlético para atacar por onde? Pelo setor dele. O Vitor Pereira não vai ver esse jogo de ontem, ele não vai tentar com o Roger Guedes, com as jogadas ali pelo flanco esquerdo, forçar a jogada. Claro que sim. Então, esse é o problema mais urgente. Se o Flamengo fosse um barco, tivesse alguns vazamentos, esse é o maior. Tem que tapar rápido isso aí. Ali é um problema seríssimo. E o jogador, com tantos elogios, é natural até que ele às vezes comece a achar que ele é mais do que ele é, mas ele é um jogador muito limitado. Ele não tem nível para jogar no time do Flamengo. Isso para mim é muito claro. E o Léo Pereira ontem estava muito mal. No caso do Léo Pereira, até deu um desconto. Pode ser uma jornada ruim de um time muito desmobilizado. João Gomes jogou mal. Quem jogou bem foi o Gabriel. Gabigol muito bem. Foi o único. Não estava reclamando da arbitragem como normalmente reclama. Organizando o time, fez 2 gols. Como capitão do time, até com liderança, orientando os garotos, tinha 3 meninos, né? O Matheus França, o Mateusão, o centroavante, e o Vitor Hugo. Houve um momento do jogo que você via ali, até ele falando, não, faz isso, faz aquilo, conversando com os moleques. Então, assim, essa foi uma notícia boa. O Gabigol fez um jogo legal com uma postura diferente, parece, mas é um jogo só, né? Tem que ver a sequência. E o Gabigol é muito importante para o Flamengo nessas horas. Em hora decisiva, esse cara tem que estar bem. Ele é o cara que resolve, isso já aconteceu na Libertadores, que o Flamengo ganhou, isso aconteceu na Libertadores que perdeu, que ele fez o gol. Na que perdeu, e especialmente no Brasileiro, que ganhou com o Rogério Ceni, quando ele fez gol em quase todos os jogos, foi protagonista em todos os jogos, e nesse momento decisivo, é dele que o Flamengo precisa. Fica essa coisa, o Pedro, da seleção e tal, mas quem tem o histórico de decidir pro Flamengo nessa geração é o Gabriel. E eu acho que ele estando bem é muito importante, e acho que foi uma notícia boa. O Dorival acho que precisa apertar os parafusos, fazer uma análise. Porque tá jogando mal também, né? Acho que vale a pena testar o Varela nesses jogos agora, pensando na final da Libertadores, que pode ser uma opção, dar ritmo para esse cara, para poder contar com ele, porque ele tem um problema sério na lateral direita. E o Léo Pereira, prestar muita atenção para ver o que está acontecendo. Eu vou até mais longe. Se eu sou o Dorival, eu testo o Fabrício Bruno na lateral para jogar contra o Corinthians. Na lateral direita, zagueiro, para jogar ali, para não deixar esse buraco ali escoando água ali, esse vazamento. Eu testo num jogo o Fabrício Bruno na lateral direita. Eu não confio no Rodinei, acho que essa fase dele, ela empolga as pessoas por jogadas ofensivas, e o Flamengo, ele pode participar, pode dar opção, pode criar uma situação ou outra, mas o problema lá atrás é grave. E ontem isso ficou claro de novo. Os sinais estão sendo dados, a questão é ter capacidade de entender. Agora, sempre pode haver a dúvida. Virou o fio ou houve uma desmobilização? Eu achei o time muito desmobilizado. Repito, isso não é uma justificativa, é uma crítica. O time ficou 10 dias sem jogar, aí chega lá no Ceará para jogar com Fortaleza, chega como se fosse um jogo nada a ver. E o Vojvoda foi muito bem, né? Ele mexe no time muito bem, o Fortaleza começa a agredir o Flamengo no final, encurrala o Flamengo contra o seu campo. O time estava todo desfigurado, estava em campo já o filho do Beto, né? O Pedrinho, os moleques, né? O Patterson, lá, o garoto também, que jogava copinha esse ano agora aqui. O time estava todo modificado, um monte de moleques em campo, e o Vojvoda mexeu bem no time e colocou o Otero numa situação muito interessante. O Otero é basicamente um chutador, né? O Otero, ele, como jogador, ele faz bem uma coisa, ele chuta pra caramba. Com bola rolando, mas ele bate muito bem na bola. Aí o Otero começou a bater falta, escanteio, de tudo quanto era lado. E começou ali a criar situações. E numa dessas surgiu o gol da justa vitória do Fortaleza, da vitória por 3-2. Fortaleza já tem a pontuação agora que vai ficando cada vez mais livre de risco de rebaixamento. E o Vojvoda muito bem, conhecendo os jogadores, mexendo no time bem e colocando o Fortaleza para empurrar o Flamengo para o seu campo até alcançar a vitória. Acho que o Dorival não foi bem nas mexidas e o time não estava desfalcado do meio para trás. Os desfalques eram do meio para frente, inclusive reservas, né? Com Cebolinha e com o Marinho, que não podiam jogar. E no meio ele não tinha realmente